tudo bem? Primeiramente, gratidão por estar aqui compartilhando seu conhecimento como CEO de uma grande multinacional. Eu gostaria que, antes que eu apresentasse o senhor se apresentasse para a nossa audiência, né, Paulo? Que está quanto aí? Hoje nós estamos aí em podcast, já estamos com 1.000 pessoas simultâneos. O Facebook já está entrando muita gente aqui compartilhando e também aí o Spotify aí também simultaneamente já estamos com 800 pessoas aí online. Ok. Pode relatar para nós, se apresenta quem é e como iniciou o projeto de inovação, criatividade. Eu vejo que sempre tem que ter um amor pelo que faz, um comprometimento, porque inovar, você pode estar inovando a todo momento. Porém, você tem que ter uma preparação. Perfeito? Sim, isso mesmo. Bom, boa tarde a todos. Bom, como o Cris comentou, né, sou o CEO da TOTS aqui em Curitiba. Hoje é a sexta maior empresa de software do mundo, a maior da América Latina. A gente é composto por 47 unidades locais, no caso eu sou o CEO da unidade de Curitiba. A unidade de Curitiba, no ano de 2018, fez um movimento estratégico muito interessante. Nós compramos uma empresa que ajuda as empresas no processo de inovação. Essa empresa fica em Portugal. E hoje a gente já atua em mais de 9 países através da Exago, que é o nome da empresa. E agora, nos últimos meses, a gente está trazendo a Exago para o Brasil, e já tem alguns clientes grandes, e a sede da Exago no Brasil fica aqui em Curitiba. Realmente, para trabalhar com inovação, você tem que ter uma mente um pouco diferente, né? Eu costumo brincar que as pessoas falam que a gente tem que pensar fora da caixa. Eu confesso que eu estou procurando minha caixa até agora. Faz sentido, né? Porque inovar é muito gostoso, né? Lá em Portugal eles têm o português de Portugal é um pouco diferente do português do Brasil, né? Em algumas expressões. E tem uma expressão que aqui no Brasil soa mais pejorativa, mas lá em Portugal para eles é algo que é cool, é legal, né? Que eles falam que inovação é sexy. E efetivamente inovação é algo muito legal, né? Muito diferente, é gostoso você transitar no meio da inovação, né? Você vê, e o brasileiro ele é muito criativo, né? Você vê a quantidade de máscaras que nós temos coloridas por aqui, né? E a gente saiu da máscara médica, né? A gente não sabe nem bem a eficácia da máscara que o brasileiro faz, mas a gente já criou máscaras diferentes. Hoje na verdade é bem isso. Quem é criativo, né? Hoje eu liguei que eu queria comprar umas máscaras, eu ia até trazer para dar de presente para seus filhos. Eu falei bem assim, tem máscara personalizada, tal pai, tal filhos? Não tem, Cris, mas que ideia bacana. Então é assim, eu vejo a inovação assim, como oportunidade do que está acontecendo. Você tem que ter uma visão ampla do que está acontecendo e assim, ser ágil, ser rápido. É isso? Pode perder o time. Então faz sentido. Faz todo sentido. Você tem que estar muito ligado, né? Muito com a antena a pleno vapor e alta frequência para captar as oportunidades, né? E nada como o caos para você gerar esse movimento de inovação. E assim, estamos vivendo um momento delicado. A pergunta é, como inovar com pouco recurso? Esse é um grande paradigma, né? As empresas acham que precisa de muito dinheiro para inovar. E muitas vezes o processo de inovação vai ajudar as empresas a terem dinheiro para poder inovar. Porque a inovação, ela não é só aquela inovação disruptiva, vou criar algo diferente. Exemplo das máscaras. As fábricas que produzem máscara vão continuar produzindo máscara, só vão mudar a cor da máscara. Você precisou de ideia. Ideia não tem preço. Né? Você não precisa pagar para ter ideia, basta ter ideia. Perfeito. E a maior parte das inovações são as inovações que nós chamamos de inovações incrementais. São as inovações que ajudam as empresas a terem melhora no seu processo produtivo, melhora no seu processo de criação, melhora no seu processo de formatar ou implantar alguma coisa. Então, a inovação incremental, ela não é uma inovação cara. Né? Basta você abrir espaço para as pessoas da sua empresa poderem inovar. Tá, perfeito. Como CEO, né, de uma multinacional,
Como que você vê assim, hoje a contratação de um profissional? Ele tem que ser executor ou empreendedor? Depende. Ou tem que ser um conjunto relato que tem que ter o chá. Já ouviu falar do chá? Que é o conhecimento, habilidade, atitude, ação. E hoje, como o empreendedorismo está muito em alta, também ter a visão empreendedora? Exatamente. É o que nós chamamos de intraempreendedorismo. Eu brinco lá na empresa que você ser funcionário é ser um empreendedor privilegiado. Por quê? Você vai poder criar, inovar, implantar, fazer a empresa crescer com o dinheiro dos outros, o risco dos outros, a custo zero. Porque o dinheiro é do dono da empresa. Né? E você ainda está recebendo para poder inovar e empreender na sua empresa. Então, se você é gestor, ou seja um operador de máquina, você tem a oportunidade de fazer a sua empresa ser melhor. Né? Com dinheiro a custo zero. Né? Onde o risco está basicamente o seu emprego, mas qual o gestor gostaria de ter um funcionário que inovasse? A nossa ferramenta, né, da Exago, ela ajuda exatamente isso. Existe um conceito técnico, matemático, dizendo que o conhecimento das multidões, né, você consegue ter uma melhor otimização, né, das ideias, né, ou das soluções. Então, como é que funciona essa ferramenta? A diretoria ela joga os desafios, né, e os funcionários das empresas é que encontram a solução para os desafios. Perfeito. E através de um game, essa ferramenta é um game, né, através desse game, no final do período, aquela ideia que tiver mais bem cotada tende a ser a ideia que deu o melhor payback para a empresa. Qual isso disso? Também. Uma ferramenta. E estimula. Estimula o empreendedorismo, estimula o engajamento, que é o que as empresas querem. Né? E muitas vezes nas empresas, a diretoria coloca uma ação para o funcionário fazer, aí ele olha e fala assim, esse diretor está maluco. Ele não sabe como é que funciona, não vai dar certo. Aí ele não engaja, não implanta, ou se implanta não dá certo, porque ele sabe a solução. Mas muitas vezes ele não tem a voz ou não quer, né, explicitar aquela voz dele por medo ou qualquer outro motivo. Então, quando você tem uma ferramenta que canaliza, você ajuda, né, nesse processo de inovação. Hoje, eu estava pesquisando, antes de estar aqui na entrevista, realmente a inovação que está acontecendo, né? Os mercados estão fazendo as entregas delivery. Eu vi também que vai ter um funcionário só para atender o WhatsApp, de tanto que aumentou o delivery. Você acha que o delivery, ele já existia, obviamente, mas você acha que vai ter muitos funcionários dispensados devido a esse momento que nós estamos vivendo, mas também pelas opções que está aí gerando? Sim, eu vejo em dois momentos, né? Efetivamente, economicamente, o momento ele não é assim, do mais apropriado. Então, teremos muitas demissões, sim, infelizmente. Existe um movimento das empresas de tentar evitar a demissão, mas quanto mais tempo demora a nós chegarmos, quanto mais tempo demorar a chegar ao pico e começar a descendente, mais vai ser esse sofrimento. Né? Então, enfim, é chato falar porque a gente está falando de vidas e morte é morte, independente se o modelo é vertical ou horizontal, é morte. Então nada é muito agradável e não só pela morte em si, mas que todo o processo econômico pode gerar também de morte. Então é um assunto extremamente delicado e complicado. Mas quando a gente fala de caos, disrupção e novos modelos comerciais e transacionais, inevitavelmente haverão demissões, né? Mas haverão também novos empregos. Perfeito. Eu lembro muito de um fato, eu morava em São Paulo, minha filha ainda era pequenininha, e a gente chegou no shopping para pagar o estacionamento e aí não tinha mais a menina para receber o dinheiro. E era uma máquina. E aí minha filha devia ter uns 8 anos, ela falou assim, pai, mas olha só, tadinha da moça, perdeu o emprego por conta dessa máquina, parará. Aí eu falei assim, eu fico com muita pena da moça, mas olha só quantos outros empregos foram criados. Alguém teve que cortar a chapa, alguém teve que montar a máquina, alguém teve que contratar o software, teve a logística para entregar a máquina, teve alguém para fazer a manutenção da máquina, para repouso. Olha quanto emprego se gerou. Era bem mais que a máquina. E era bem mais que a máquina, que era a TOTS. Pois a TOTS comprou, exatamente. Bem lembrado, né? Eu não pensava em trabalhar na TOTS aí.
Na época eu estava na outra ponta, que eu trabalhava na Vale com mineração. Então, eu saí de uma ponta para outra, né? Mas, então, a importância do profissional, dele estar sempre atento, Perfeito, né, a tendência do mundo. Né? Eu fico muito triste de ver, às vezes, profissionais excelentes, né, morrendo profissionalmente, porque ele não esteve à frente, né, da empresa dele. O que eu falo com estar à frente? O profissional, ele tem que ser dono da carreira dele, ele tem que ser o empreendedor dele. Né? Ele não pode ir no vácuo, não, se a minha empresa for para cá, eu vou, pronto, agora eu estou demitido. A gente sabe que no modelo globalizado, capitalista, né, inevitavelmente existe a relação empregado-empregador. Mas isso não anula o fato do empregado, né, do profissional, ser o seu empreendedor. Assim, qual é o meu sonho? Onde eu quero chegar? Essa empresa vai fazer eu realizar o meu sonho? Não vai. Então, eu preciso me preparar para os novos mercados, para novos voos, em prol do meu sonho. E não ficar à mercê das empresas. Tem um propósito, tem um plano A, e B e C. Né? Exatamente. Então, assim, isso não vai evitar da pessoa passar por percalços, por dificuldades, mas você fica menos vulnerável. Então, quando a gente olha esse momento, aqueles profissionais que tem o domínio da sua carreira, e o domínio no sentido de estudo, no domínio no sentido de falar, não, eu sou um excelente profissional e quando o mercado voltar, as empresas vão me querer, esses vão sofrer menos. Aqueles que trabalham pelo seu salário, né, fica esperando cair o dinheiro no fim do dia útil, né, esse vai sofrer mais. Porque assim, né, ele não está preparado. Eu acho assim que é aquela pessoa que se contamina também e aceita o pouco. Exato. Não que às vezes o salário para ele aquilo é o suficiente. Então assim, qual que é a ambição? O que você quer para sua vida? Porque assim, você trabalha, ok, mas eu sempre falo, você tem que ter plano A, B e C. Igual palestras, parou, né? Sim. Um monte de. Então, eu trabalho com palestra. Eu falei, poxa, todo mundo tá fazendo palestra agora. Todo mundo. O que fez? A Drive Mulheres. É um processo aí que todo mundo tá parando, ok. Ontem eu já falei para elas, temos mais algo aí que a gente já lançou. Ela assim, que está fazendo aqui? Eu falei, tava tomando banho. Não, porque é verdade. Eu fui tomar banho, eu falei, meu Deus, vou mandar agora a mensagem para as meninas. Eu falei, filha, pega o celular da mãe, pega o celular da mãe. Daí eu mandei, falei, olha, Ana, eu tô com essa ideia assim, vocês topam? Porque você tem que ser assim, ó, não tá dando lucro aqui, o que pode me dar retorno? E não aceitar viver de migalhas. Né? E assim, depois você culpa a empresa ainda. Isso mesmo. E você falou uma palavra muito importante, que é ambição, né? E essa palavra ambição, existe um paradigma em cima dela. As pessoas geralmente olham a ambição pelo lado ruim. Uhum. Na verdade, a ambição, ela não necessariamente ela é ruim. Ela é ruim se o propósito dela for ruim. Exato. Mas se a ambição for um propósito bom, ela é ótima. Né? E é necessário que os profissionais tenham essa ambição, né? De sonhar, de conquistar. Eu já perdi excelentes profissionais ao longo da minha carreira. Pediram demissão. Eu fico destruído. Né? Porque existe uma pesquisa que diz que 75% a 80% dos profissionais pedem demissão por causa do chefe. Então, quando um profissional pede demissão, eu fico arrasado. Eu me sinto demitido. Eu fico mal mesmo. Né? Daí você fica se questionando aonde. Onde eu errei. Mas, na verdade, não é onde eu errei. É o sonho dele. Então, tem profissionais que saíram e falaram assim, Márcio, não, é porque lá vai me dar uma proposta não só financeira, mas de eu conseguir conquistar o meu sonho, o que eu quero, o que eu tenho planejado para minha vida. E a gente continua amigo até hoje, né? Hoje mesmo um amigo meu pelo Instagram, eu chamo amigo, mas ex-funcionário, vai ser pai de uma menina, e eu dando parabéns para ele e tal, e ele feliz onde ele está e tocando a vida excelente profissional. Né? Então a vida ela é assim, a gente precisa, até como gestor também, desmistificar aquilo. Não, eu sou dono desses meus pintinhos. Não, nós somos seres humanos onde todos buscam um objetivo comum. Eu costumo falar que a minha empresa dos sonhos, né, primeiro eu falo que eu não contrato funcionários, eu convido pessoas a construir a empresa dos nossos sonhos. Ótimo. Né? E na nossa empresa eu falo que nós temos cargos por questões de hierarquia e até governamentais de obrigação. Mas eu falo que na nossa empresa nós não temos cargos, nós temos funções. O estagiário
e o CEO têm funções diferentes. Um não é mais importante que o outro, nós só temos funções diferentes. Perfeito. E todo mundo tem que jogar dentro da sua função, dentro do seu sonho e com o mesmo objetivo, remando juntos. Nesse momento de pandemia, é muito bonito que nós ainda não precisamos usar a MP ainda para reduzir salário, para horário. Isso que eu ia perguntar. Continua produzindo bem, obviamente caiu muito a venda, o serviço, mas em respeito a esse engajamento dos funcionários, a gente tem feito todo o esforço para não precisar utilizar a MP. Eu achei muito, de certa forma, comovente que essa semana, em reunião com alguns dos líderes, eles propuseram a redução de salário deles para não haver demissão. Olha que legal. Os gerentes da empresa falaram assim, Márcio, se precisar, reduz o nosso salário, olha só, mantém o emprego da equipe. Que exemplo, hein? Olha, um abraço para eles. É sinal que realmente, é que nem eu falo, nesse momento precisamos de empatia. Sim. Se você não tiver empatia e respeito pela situação, todo mundo vai se matar. Então, e nisso já surgiu nessa ideia aí entra a inovação, Quantas pessoas passando necessidade. E aí a própria empresa, os funcionários se juntaram, hoje mais de metade dos funcionários criaram um grupo onde a gente vai estar doando alimentos para as pessoas que precisam. E aí ontem na reunião eu entrei, ele era 7 horas da noite, eu estava em reunião, aí eu entrei para saber, o que estava acontecendo e obviamente me disponibilizar também. E aí eles falaram assim, Márcio, deve ter gente no nosso meio que tem vergonha de falar, mas tem às vezes um primo, um irmão que está com necessidade, ou o pai e tal. E não é vergonha falar, mas às vezes, sabe o que acontece? Eu vejo assim que tudo é muito status. É o que você tem que é o que você vai valer. Então, assim, de repente, é bem isso que o teu funcionário falou, a pessoa tem vergonha de falar, porque vão, assim, olhar para ela de forma diferente. E eu acho, assim, se a pessoa, todos têm oportunidade, mas uns têm mais. Então, o que tem que fazer? Realmente poder ajudar quem está conosco. E, assim, você não vale, que nem eu falo, nós temos que ser mais essência do que ter. Hoje, assim, é o que você tem, daí você pode entrar no meu círculo de relacionamento, entende? Infelizmente, não é pela tua essência. Então, assim, é o ser e não... Mas se cada um fizer a sua parte, tudo muda. Eu brinco porque eu gosto muito de 2 filmes. E eles, quando você olha no primeiro momento, eles são antagônicos. Mas para mim, ele tem o mesmo fundamento. Então, eu falo assim, para você saber como funciona a minha mente, você assista Tropa de Elite 1 e 2. Corrente do bem. Corrente do bem, a pessoa tá aquele choque. Nossa, não. No mesmo dia não dá pra assistir, né? É melhor assistir pelo Tropa de Elite e para Corrente do Bem. Tem perguntas? Muito bem, legal. Estamos aqui com o programa da Cristiane Bernardo, que é o programa Na Vida do Talento. Muita gente participando. Olha, a Jael ali do Boa Vista, ligadinha na programação. Gesiel de Jesus em São Paulo tá ligado com a gente. O Beto lá de Beto Moreira de Minas Gerais. A Tatiane Log Express. Ela tem a sua empresa, tá dizendo, olha, ótima entrevista. Estou aproveitando muito. Francisco Oliveira também lá de São Paulo. Muita gente também, o Noel tá perguntando aqui. Você sabe informar como vai ficar se existir realmente nas empresas a PL, ele não deu final aqui, mas é alguma coisa sobre a empregabilidade mesmo, que está em evidência, na verdade, mas deixa eu só voltar no porquê da Corrente do Bem e Tropa de Elite, Se você olhar o Tropa de Elite, ele questiona muito o status quo e o sistema, E embora seja um filme muito visualmente, de certa forma, agressivo, ele tem um quê da justiça, E a Corrente do Bem é o que a gente acredita, Se você fizer bem, fizer a sua parte pro próximo, o mundo vai ser muito melhor, independentemente do sistema. Por isso que eu junto os dois. Falando... Até para fazer treinamento para esses filmes depois. E eu que sou ex-Ambev, focado no resultado, então não precisa é só resultado, Então você sabe, o que a Ambev está fazendo, Sei, do álcool em gel. Sim, você vê, olha, já que nós estamos falando de inovação, você vê olha o que vai acontecer. Ele está fazendo, mas eles estão doando, achei muito bacana. Depois pode ser mais um produto da Ambev. Sim. Não concorda? Por exemplo, as lojas aí de cosmético também. Então,
Então, podem criar álcool em gel com a marca própria. Exatamente. Os materiais de construção também, que vendem máscara. Hoje eu vi um aplicativo, eu até baixei, mas eu não vi, e aí utilidade pública, né? O governo federal lançou um aplicativo, é Coronavírus SUS, onde para fazer a consulta remota onde você está e você consegue fazer. Inovação. Tudo é inovação. Ideia só. Igual lá, eu vi na entrevista na RIC Record que você relatou que lá nos Estados Unidos as farmácias, os clientes solicitam pelo drone? Isso, pelo drone. Você recebe pelo drone. Você vê? A Amazon Prime faz isso. Você recebe em horas. Então aqui, agora nesse momento está um pouco distante, mas o que você acha? Não, eu acho agora devido ao delivery. Mas eu não gosto muito de falar de política, eu me inflamo, né? E às vezes eu sou meio polêmico com algumas coisas. Não. Mas eu diria que o drone aqui ele vai depender de regulamentação. As coisas no Brasil elas são um pouquinho mais complexas, bem burocráticas, né? Bem mas você morosas. acredita mesmo com esse contexto? Que pode melhorar? Pode melhorar. As relações de trabalho vão mudar muito, né? Até, de certa forma, já puxando o vínculo da pergunta do rapaz. Vão gerar novas oportunidades. E a própria flexibilização da lei trabalhista vai ter que mudar. Eu não sei até que ponto vocês sabem, aí o doutor talvez saiba melhor do que eu, mas o trabalho remoto não era permitido, né? Tinha um artigo específico. Por isso que veio a MP rápido, porque as empresas, muito bem-vinda, e as pessoas às vezes não conseguem ter essa noção, se as empresas iam fazer o trabalho remoto para preservar o emprego, e no final o funcionário poderia processar a empresa e ainda ganhar dinheiro. Olha, eu confesso porque na verdade, é uma coisa até que os bancos estavam se retraindo para fazer o trabalho remoto, ou esse trabalho das pessoas em casa, até por questão dos sigilos, né? Mas hoje eles se obrigam a abrir e vai ser a inovação do futuro, né? As pessoas não vão precisar mais tanto ir para o banco como trabalhar. Vão trabalhar em casa. Hoje se abriram para isso. E eu participei de uma live essa semana e a gente estava comentando nela, né? A produtividade nas empresas aumentou em alguns casos. Olha que incrível. É que agora nós estávamos relatando aquele dia até, né, do cartão, né? Uhum. Você pode fazer a gente até saiu na RIC agora essa semana também, a gente falando do Cloquinho, que é o reconhecimento facial para marcar. Isso. Uhum. Mas não só pelo controle em si, mas as pessoas elas sentem mais leve. Elas ficam mais livres, né? E se ela vai trabalhar 6 horas, 8 horas ou 10 horas, o importante é que ela dê conta da tarefa dela. Tem aquela pressão, né? Exatamente. E isso, aí ter filho, fazer comida, mas assim, ela precisa entregar um resultado. Exato. As empresas precisam entender. Vivem de resultados, não adianta. Lá na empresa a gente já trabalhava de certa forma remoto. Não estou em casa ainda por conta até de disciplina do brasileiro, e era muito novo. Mas a gente começou a fazer o remoto assistido. Como é que funciona isso? A gente trouxe os consultores que ficavam espalhados nos clientes, eles começaram a ficar dentro do escritório. Então, para o cliente, ele estava remoto, para a gente não. Qual o passo seguinte que essa pandemia acabou dando um empurrão? Os funcionários começaram também a ficar remoto, em casa. O bem que você faz para a sociedade ele é absurdo. Você vê os pôres do sol de São Paulo. Lindos, maravilhosos nas últimas semanas. Poluição, né? Poluição. Né? Só que aí você tem o quê? Vou só dar pincelada lá na política e volto. Mas o que adianta a população querer se não existe regulamentação, se não existe incentivo e se os órgãos governamentais não pensam em soluções de transporte, de infraestrutura, até para você ter o trabalho remoto, e dão esse suporte para que a poluição diminua. Não, ele joga para iniciativa privada. Fecha parênteses. Só a provocação. Quanto tempo temos? Estamos 15 horas agora e mais 30 minutos aí pro doutor. Não, com ele. Eu já estourou já. Eu só queria relatar, fazer só um questionamento sobre, por exemplo, as escolas. Né? A tecnologia, você acha que eles estão realmente preparados para atender a demanda do momento? Acho que até o momento aí de você fazer o teu próprio marketing. não tanto necessariamente o nosso marketing, né? Mas assim,
o que eu penso em escola? Uhum. Tá? Eu fiz em 2005 um MBA numa grande instituição aqui do país, também uma das melhores de MBA. A FGV? Não. Não? A Dom Cabral. A Dom Cabral. Conheço também. E como é que funciona? Como é que funcionou e funciona? Eles davam material pra gente, a gente estudava antes. Uhum. Tinha um professor tutor para tirar a sua dúvida e você entregava um trabalho ou fazia uma prova a cada 10 dias. Passado 2 meses você ia ter aula da matéria que você estudou. Que legal. Você Sensacional. inverte a lógica. Uhum. O que isso tem a ver com tecnologia? Bom, primeiro que você tira a necessidade de estar presencial. A gente ia para o presencial depois de ter estudado. E aí o que era interessante é que na hora que a gente chegava para aula, você mergulhava no conhecimento. Você não ia lá para aprender, você já sabia. E você começava a ter uma troca absurda com o professor. Fantástico isso. Lá nos Estados Unidos existe a Singularity, que ela trabalha de forma também muito parecida com isso. Hoje você quer ter um diploma de engenheiro de qualquer coisa, né? Você vai lá, você tem a matéria que você tem que cumprir, você vai lá e estuda aquela matéria, você tem alguns professores tutores, você tem laboratórios, você se vira sozinho. Tem dúvida, pergunta ao professor, aplica a prova, passou, tem o diploma. Você não tem mais aquela formalidade. Então, gente do mundo inteiro pode se formar nessa universidade sem precisar estar presente ali todos os dias. Vamos vir para o nosso Brasil. Não é bem assim que funciona. Você estuda, por exemplo, online, e você, estou apto, vai lá e faz a prova. É isso aí. E tira a avaliação e sai com o diploma. E a maioria, eu vou dizer, a maioria quer o quê? A moleza, eu vou fazer um EAD porque ele é barato. Não dá pra medir. Né? Ninguém vai estar Não aqui dá para colar. Exato. E sabe o que é? O povo quer o quê? O título. Eu fiz lá na Harvard. Eu fiz na Fundação Getúlio Vargas. Ainda. Exatamente. Então, assim, o que a tecnologia vai ajudar com isso? Primeiro, a facilidade de você trafegar dados. Nós precisamos de infraestrutura no país. E até modelos de infraestrutura que o Brasil também não favorece. Outra é a disciplina, entre cultura. A gente precisa trabalhar a criança lá de baixo, né, a ter essa cultura do trabalhar sozinho, do estudar sozinho. É preparação. Não adianta ele chegar para a faculdade se ele nunca se preparou para estudar sozinho. Não, eu tenho que ficar aqui parado ouvindo, tá? Depois tem uma prova. Não é um modelo que eu acho vencedor. E o que a tecnologia tem a ver com isso? Eu diria que até pouco. Né? É muito mais o hábito. Onde é que a tecnologia ela entra e ela vai entrar lá na outra ponta no final? No futuro, muito próximo, a maioria dos profissionais vão ter que ter conhecimento básico de linguagens de programação, ou habilidades com programação. Você pega um smartphone, você programa. Quando você entra numa conta do Instagram, quando você faz um post, você está de certa forma programando. É muito fácil. Mas lá na frente, possivelmente, você vai precisar de muito mais habilidades. E aí, como nós do Brasil estamos posicionados nisso? Quais são as escolas que trabalham na base, né, linguagens e lógicas de programação? Pouquíssimas. Aqui em Curitiba eu conheço que é fantástica, né? Coincidentemente cliente nosso. Onde a tecnologia ajuda nisso? Você criar sistemas, né, que dê suporte para que os professores interajam, para que você haja mais digitalização de material, né, que você consiga trafegar melhor esse conhecimento através da tecnologia. Aí existem N ferramentas, tanto nossas quanto de outros concorrentes. Que seria educar para transformar. Faz sentido? Ok. Qual a mensagem que você deixa para quem está pensando em empreender e inovar? Precisa ter o quê? Para fechar um resumo. Do it. Faça. Acontecer. Faça acontecer. Não fique no vácuo da empresa. E não necessariamente empreender, eu volto lá no início, né? É você criar um novo negócio novo, às vezes é intraempreender. O que eu mais quero são profissionais que querem inovar dentro da minha empresa, que querem empreender a nossa empresa e fazer a nossa empresa crescer. E deixe de se vitimizar. Perfeito. Não se vitimize. A gente tem a mania de ficar ali de mimimi. A gente tem até uma frase desse. Eu tenho uma camiseta. Menos mimimi, eu criei menos mimimi e mais treino. Eu copiei. Mais treino mental, né? Não? Mental. O caso é os dois. Mas... eu já não. Um pouco não.
Mas a gente tem uma frase lá, né? Think bold, dream big, work hard, sem mimimi. Top. A gente colocou isso lá na nossa sala, né, ampla. Porque não tem que ter de mimimi, a gente tem que ser profissional e ser capaz. Eu acho que nós temos que ser adultos, né? Ser adulto. Porque mimimi é para criança mimada, né? Então eu acho que temos que ser adultos e ter atitude e ação, que a ação vai fazer as coisas acontecerem. Perfeito? Gratidão pela tua presença. Eu agradeço. Que Deus abençoe você, a sua família. Diz que nas entrevistas não era para eu falar em Deus, porque eu falo muito em Deus, que não é muito profissional, mas eu acredito que nada acontece sem a permissão de Deus. Com certeza. Então o fato de você estar aqui, eu tenho que sim agradecer e agradecer a Deus. Obrigada pela sua participação. Deixa suas redes profissionais, né, de contato. LinkedIn Márcio Viana, tá lá, acha fácil, se jogar Márcio Viana, TOTOS, acha um monte de coisa. Tem alguma promoção aí que a sua empresa está fazendo nesse momento? Não, quando a gente olha Exago, a gente que é a empresa que ajuda as empresas a inovar, nós lançamos um produto, a gente chama de Restart, um produto muito simples, mas já ajuda muitas empresas a inovar. Nós fizemos uma num cliente, em uma semana eles tiveram 80 ideias novas, 83 ideias novas, algumas eles já vão implantar em uma semana uma base de funcionários de 100 funcionários. Então um produto que ele efetivamente ele é mais robusto, né? Falar de preço é complicado, mas ele não é caro, mas no momento onde todo mundo está cortando o custo, ele é importante. Então a gente imagina que hoje, com 100 e poucos usuários, um produto que vai custar muito barato, é só entrar lá depois no LinkedIn Exago Brasil, a gente pode estar passando, ele vai ajudar as empresas a inovar. Né? Então, isso olhando pelo lado da Exago. Olhando pelo lado da TOTOS, a gente lançou ontem uma promoção chamada hashtag Tamo Junto, TMJ, onde a gente pegou vários produtos e serviços dos clientes, independentemente da crise, mesmo querendo cortar custo, a gente fez uma promoção também, reduzindo muito os valores, para que ele tenha condição de continuar com o serviço, porque a empresa, algumas estão parando e não pode parar o software, precisa reduzir custo, então a gente criou uma série de serviços que a gente consiga ajudar os clientes. E para aquelas empresas que querem aproveitar o momento e não tá sendo tão afetado pela crise, querem trocar o seu ERP, né, o seu sistema, ou melhorar o RH ou algum outro software que a gente tenha, nós também conseguimos, junto a uma instituição financeira, uma taxa de juros relativamente baixa, menos de 2% ao mês, para que ele consiga financiar por 36 vezes a implantação do novo software. Então, eu diria que nós agimos em 3 frentes aqui na TOTOS Curitiba, né, uma pela Exago, ajudando as empresas a inovar e sair da crise mais rápido, com preços muito, muito subsidiados, outros que já são clientes com serviços subsidiados, e um terceiro, a gente conseguiu uma instituição forte financeira para ajudar na alavancagem e implantação de novos softwares também para ajudar as empresas. Ok. E para quem tem interesse é só entrar no site. Só entrar no site, pode me procurar Márcio Viana ou TOTOS Curitiba pelo LinkedIn ou pelo próprio site. A gente tem Instagram também, Exago Brasil, TOTOS Curitiba, e aí entra em contato com a gente e a gente vai ter o prazer de atender todo mundo. Tá certo, então, gratidão mais uma vez. Um abraço na família, porque tem uma família muito linda. Obrigado. E eu fico por aqui, o próximo bloco com o Dr. Igor. Vai trazer bastante conteúdo para nós.